Por anos, carros elétricos foram vistos como o futuro óbvio. Silenciosos, limpos, inevitáveis. Os motores tradicionais pareciam algo que estava desaparecendo aos poucos. Aí um comentário pequeno do presidente da Toyota começou a mudar essa sensação. Não foi nada barulhento, nem dramático, só uma declaração calma sobre um motor novo. No começo, muita gente ignorou, mas quanto mais detalhes surgiam, mais difícil era descartar. O que será que ele quis dizer exatamente? Os elétricos não surgiram do dia para a noite. Essa virada levou anos. No início, eram raros e caros. Depois, os governos começaram a dar apoio. Regras mudaram. Incentivos apareceram. Aos poucos, os carros elétricos saíram das beiradas do mercado e foram para o centro. Cada ano trazia melhoras pequenas. Baterias duravam mais. O tempo de recarga diminuía. Mais modelos apareciam nas lojas. A mudança parecia firme e lógica. Conforme as cidades foram ficando mais barulhentas e a poluição mais difícil de ignorar, os elétricos pareciam uma resposta limpa. Eles andavam quietos no trânsito. Não soltavam fumaça na rua. Para muita gente, isso sozinho já era progresso. A ideia foi se acomodando devagar. Elétrico não era só novo, era melhor. As montadoras responderam a essa crença. Investimentos pesados vieram depois. Linhas de produção inteiras foram repensadas. Alguns fabricantes falaram abertamente sobre prazos. 10 anos, 15 anos. Anunciaram datas para o fim dos motores a gasolina. Manchetes repetiam essas promessas sem parar. A mensagem ficou familiar. O motor a combustão estava vivendo por empréstimo. Com o tempo, essa mensagem parou de soar como previsão. Começou a soar como fato. As notícias tratavam os elétricos como inevitáveis. Relatórios comparavam curvas de venda. Gráficos apontavam para cima. Quem questionava a velocidade da transição era visto como resistente ou ultrapassado. O futuro parecia definido. Só que por baixo da superfície, a realidade continuava desigual. Carro elétrico funcionava bem em alguns lugares, mas nem tanto em outros. As redes de recarga cresceram, mas não de forma uniforme. Os preços caíram, mas não para todo mundo. Mesmo assim, a história geral permanecia a mesma. O progresso segue em frente. Sistemas antigos desaparecem. A Toyota ficou meio de lado nesse período. Enquanto outras empresas faziam compromissos barulhentos, a Toyota foi com cuidado. A companhia continuou focada nos híbridos. Melhorou a eficiência de combustível. Reduziu emissões sem tirar o motor completamente. O tom público continuou comedido. Falava em opções, em timing, em diferenças globais. Essa postura atraiu críticas. Uns diziam que a Toyota estava lenta, outros que faltava visão. Num mundo correndo para a eletrificação total, cautela parecia hesitação. As decisões da empresa eram tratadas como defensivas, não estratégicas. Mas a história da Toyota contava outra coisa. Raramente tinha se jogado de cabeça em modismos. Construiu sua reputação em confiabilidade e pensamento de longo prazo. O próprio híbrido já tinha sido duvidado um dia. Com o tempo, virou normal. Essa lembrança ficou lá no fundo, quieta, mesmo que poucos falassem sobre isso. Enquanto o entusiasmo elétrico só crescia, a Toyota continuou contida. Seguiu testando, refinando, observando como os clientes de fato usavam os carros, não como os políticos imaginavam que usariam. Essa distância entre a teoria e a vida real importava muito para a empresa. Aí veio o comentário do presidente. Foi breve, calmo, não rejeitava os elétricos, não atacava concorrentes. Só sugeriu que o futuro talvez não fosse tão único quanto muitos acreditavam. Uma frase, poucas palavras fortes, nenhum tom dramático. No começo, passou batido. Comparado a promessas ousadas e anúncios chamativos, o comentário pareceu quase quieto demais. Mas quem prestou atenção notou outra coisa. Confiança. Não confiança defensiva, mas uma certeza firme. Daquelas que mostram preparo, não reação. O comentário não soou como resistência. Soou como alguém parado um pouco fora da multidão, vendo ela passar e escolhendo um ritmo diferente. Levantou uma pergunta sem forçar uma resposta. Deu a dica de um trabalho já feito, não de planos ainda se formando. Devagar,
A ideia começou a se espalhar. E se a história não estivesse terminada? E se o caminho da indústria fosse mais complexo do que uma linha reta do combustível para a bateria? E se mais alguma coisa tivesse se desenvolvido quieta enquanto a tensão estava em outro lugar? Essa possibilidade abalou a sensação de certeza. Não o suficiente para derrubar, só para trincar. E isso deixou no ar uma pergunta insistente. Por que a maior montadora do mundo questionaria um futuro que já parecia decidido? O presidente não usou uma linguagem dramática. Não teve promessa ousada, nem ataque direto aos elétricos. A mensagem, na verdade, falava de equilíbrio, de praticidade, da ideia de que regiões diferentes encaram realidades diferentes. Soou razoável, quase razoável demais para chamar atenção de início. Ele explicou que mercado global não é um ambiente só. Uns países têm redes de recarga fortes, outros não. Uns têm redes elétricas estáveis, outros lidam com apagões. A renda varia, a infraestrutura varia, o clima varia. Uma solução que funciona perfeitamente num lugar pode não servir noutro. Esse ponto sozinho já mudou o tom da conversa. Por anos, a crença dominante era simples. Carros elétricos iam substituir os de combustão em todo lugar. O cronograma podia variar um pouco, mas a direção parecia fixa. A declaração do presidente não negou que os elétricos têm um papel enorme. Em vez disso, questionou se uma única tecnologia devia carregar todo o peso da mudança. Aí veio a menção de um motor novo. Não foi descrito como um plano B. Não foi apresentado como resistência à eletrificação. Foi mostrado como progresso, como outro caminho para reduzir emissões. Essa diferença era importante, porque se o motor fosse só uma versão melhorada de tecnologia velha, não causaria discussão séria. Mas o tom sugeria algo mais profundo. Analistas do setor começaram a examinar as palavras com cuidado. Perceberam que a Toyota tinha continuado investindo em áreas de pesquisa que outras empresas tinham reduzido. Eficiência de combustão, combustíveis alternativos, integração híbrida. Não eram projetos aleatórios. Refletiam uma estratégia de longo prazo. A confiança na fala do presidente se destacou. Não havia postura defensiva, nenhum tom de briga contra a mudança. Em vez disso, a mensagem carregava uma calma tranquila, como se a empresa já tivesse testado suas hipóteses internamente. Essa confiança quieta fez os observadores pararem. Por que falar agora? Por que apresentar essa ideia justo quando a adoção dos elétricos ainda subia? O timing geralmente revela a intenção. Se a declaração tivesse saído anos antes, poderia soar como hesitação. Mas agora, com os investimentos em elétricos batendo recordes, soou calculado. A implicação maior foi ficando clara devagar. Se um tipo novo de motor a combustão conseguisse reduzir emissões de forma significativa, mantendo a conveniência do abastecimento atual, ele não atacaria os elétricos diretamente. Ele desafiava a suposição de que a combustão tinha chegado ao limite. Essa ideia, sozinha, mudou o quadro da discussão. Tirou o debate do velho versus novo e jogou para a eficiência versus limitação. Se a tecnologia combustão ainda tinha espaço para evoluir, então o futuro podia não ser tão estreito quanto muitos pensavam. A declaração não entregou todos os detalhes técnicos. Não precisava. A sugestão foi suficiente. Engenheiros e investidores começaram a fazer perguntas baixinho. O que a Toyota tinha alcançado? Quão longe o desenvolvimento tinha ido? Os concorrentes estavam por dentro? Em público, a reação continuou controlada. Nenhuma contradeclaração dramática. Nenhum descarte imediato. Mas dentro da indústria, a atenção mudou levemente. Não muito. Só o bastante para sinalizar que algo merecia uma olhada mais perto. O comentário tinha feito seu trabalho. Plantou dúvidas sem confronto. Convidou a curiosidade sem oferecer respostas completas. E em indústrias moldadas por longos ciclos de planejamento, até uma pequena mudança na percepção pode influenciar bilhões em investimento futuro. Enquanto a discussão se espalhava, uma pergunta ficava mais difícil de ignorar. Se esse motor era realmente diferente, o que exatamente o tornava tão disruptivo? No início, muitos acharam que era só mais um refinamento de um sistema velho. Um pequeno ganho de eficiência. Uma queima mais limpa. Algo incremental.
Mas quando pistas técnicas começaram a surgir, essa suposição perdeu força. Não foi descrito como uma melhora pequena. Foi apresentado como uma repensada estrutural em como a combustão funciona. Engenheiros próximos ao projeto falaram sobre eficiência térmica. Durante décadas, motores a combustão enfrentaram um limite físico. Uma grande parte da energia do combustível se perde como calor. Só uma parcela vira movimento. Melhorar essa proporção sempre foi difícil. Ganhos geralmente vêm em passos minúsculos. 1%, às vezes menos. O novo projeto da Toyota, segundo relatos, teria forçado esse limite mais do que o esperado. Não através de motores maiores ou mais combustível, mas por precisão. Melhor mistura de ar e combustível. Ignição mais inteligente. Atrito interno reduzido. Cada melhora sozinha parece pequena. Juntas, começam a mover os números de forma significativa. Também houve relatos de que esse motor foi projetado para funcionar bem dentro de sistemas híbridos. Esse detalhe importava. Uma unidade de combustão altamente eficiente emparelhada com motor elétrico pode reduzir o consumo de combustível drasticamente. O lado elétrico cuida da condução em baixa velocidade. O motor aguenta distâncias maiores. O sistema fica equilibrado. Aí veio a conversa sobre flexibilidade de combustível. Algumas fontes sugeriram compatibilidade com combustíveis alternativos, incluindo sintéticos ou hidrogênio por combustão. Se for verdade, isso ampliaria o impacto potencial do motor. Não dependeria totalmente da gasolina tradicional. Poderia se adaptar conforme os métodos de produção de combustível evoluem. Essa possibilidade desafiou uma suposição profunda. Por anos, muitos acreditaram que a tecnologia de combustão tinha alcançado seu pico. Progresso adicional parecia marginal. A maior parte da energia inovadora migrou para baterias e trens de força elétricos. A pesquisa em combustão continuou, mas frequentemente com atenção reduzida. A Toyota parece ter seguido um caminho diferente. Em vez de abandonar o desenvolvimento da combustão, refinou quietamente. Enquanto as manchetes focavam nos avanços das baterias, engenheiros continuaram experimentando com dinâmica de fluxo de ar, estratégias de compressão e materiais avançados dentro dos motores. O resultado, se as alegações se confirmarem, não é um retorno ao passado. É um híbrido de princípios antigos e engenharia moderna. A manufatura de precisão permite tolerâncias mais apertadas. Softwares avançados controlam a combustão com mais exatidão do que nunca. Sensores monitoram o desempenho em tempo real. O motor fica mais inteligente. Os elétricos ainda têm vantagens. Não emitem poluentes pelo escapamento. Entregam torque instantâneo. Operam silenciosos. Mas também dependem pesadamente da produção de baterias, minerais raros e redes de recarga. Essa dependência cria pontos de pressão nas cadeias de suprimento e na infraestrutura. Um sistema de combustão altamente eficiente alivia parte dessa pressão. Ele pode usar redes de abastecimento que já existem. Não precisa de pacotes de bateria enormes. Se encaixa em linhas de produção que já estão lá. Essa praticidade não dá para ignorar, especialmente em mercados onde o crescimento da infraestrutura é lento. A conversa lentamente mudou de forma. Não era mais sobre se carros elétricos são superiores em certas condições. Era sobre se a combustão tinha sido subestimada. Se o teto dela era mais alto do que supunham, então o cenário competitivo podia ser mais amplo do que previsto. Ainda assim, perguntas importantes continuaram sem resposta. Eficiência em laboratório nem sempre se traduz em produção em massa. Custo importa. Durabilidade importa. Aprovação regulatória importa. Um avanço no papel precisa sobreviver aos testes do mundo real. Ainda assim, o tom em torno do projeto da Toyota sugeria seriedade. Não era um carro-conceito para aparecer na mídia. Não era um experimento simbólico. Era algo mais próximo da prontidão para a implantação. Aquela possibilidade quieta permaneceu. Se a tecnologia funcionar como prometido, será que consegue competir com o ecossistema elétrico em crescimento que já parece tão estabelecido? Os carros elétricos têm um desempenho muito bom em condições controladas. Em cidades com redes de recarga densas, o uso no dia a dia é simples. Motoristas ligam na tomada durante a noite. O software cuida da saúde da bateria.
Carregadores públicos aparecem em estacionamentos e ao longo das rodovias. Nesses ambientes, ter um elétrico parece natural, mas o mercado global é muito maior do que algumas regiões desenvolvidas. Em muitas partes do mundo, a infraestrutura de recarga ainda é limitada. Áreas rurais muitas vezes não têm carregadores rápidos. Prédios residenciais podem não suportar recarga doméstica. A rede elétrica em alguns países sofre com quedas de energia. Apagões não são raros. Em lugares assim, depender totalmente da eletricidade para se locomover pode parecer incerto. O custo adiciona outra camada. Os elétricos geralmente têm preços de compra mais altos. Incentivos ajudam em alguns mercados, mas não em todos. O custo de trocar a bateria ainda preocupa quem pensa em posse de longo prazo. Para famílias que fazem contas com cuidado, previsibilidade importa mais do que inovação. A estratégia da Toyota parece ancorada nessas realidades. Em vez de projetar apenas para condições ideais, ela parece considerar o desenvolvimento global desigual. Um motor de combustão altamente eficiente não exige novas redes de recarga. Usa postos de combustível que já existem em quase todo o país. Essa vantagem de infraestrutura é prática, não teórica. A empresa sempre operou em mercados diversos. De centros urbanos avançados a regiões rurais remotas, seus carros atendem diferentes condições econômicas. Uma abordagem única raramente funciona nessa escala. Flexibilidade vira uma força estratégica. O conceito do novo motor se alinha com esse pensamento. Se as emissões puderem cair significativamente sem depender totalmente da infraestrutura de baterias, as barreiras de adoção encolhem. Os clientes não precisam mudar hábitos da noite para o dia. Governos não precisam reconstruir sistemas inteiros de energia imediatamente. A transição pode acontecer em estágios. Isso não rejeita os elétricos. Questiona o timing e a uniformidade. Algumas regiões podem caminhar rápido para a eletrificação total. Outras podem levar mais tempo. Uma tecnologia ponte que reduz emissões hoje, usando sistemas que já existem, pode ter valor durante essa transição. O comportamento real muitas vezes difere das previsões políticas. Consumidores respondem à conveniência, confiabilidade e custo. Se um veículo entrega desempenho mais limpo preservando hábitos familiares de abastecimento, a hesitação diminui. A mudança parece gradual, não forçada. Ao mesmo tempo, os ecossistemas de carros elétricos continuam se expandindo. A tecnologia de baterias não para de melhorar. As redes de recarga crescem a cada ano. O momentum por trás da eletrificação continua forte. Esse momentum não dá para ignorar. A tensão está no ritmo. Se os clientes começarem a preferir soluções que combinem eficiência com flexibilidade, as montadoras podem ajustar suas estratégias. Os investimentos podem se diversificar em vez de concentrar. Os orçamentos de desenvolvimento podem se espalhar por várias tecnologias, não focar só numa. A abordagem na Toyota sugere paciência. Não resistência, mas adaptação com medida. A empresa parece disposta a deixar os mercados revelarem suas preferências em vez de empurrar uma solução universal única. Essa perspectiva introduz incerteza no que antes parecia uma linha reta em direção à eletrificação total. Se a flexibilidade se tornar mais atraente do que a transformação radical, o cenário competitivo pode mudar silenciosamente, mas de forma significativa. E se os clientes começarem a escolher equilíbrio em vez de mudança radical, como as outras montadoras vão responder? Por trás de toda mudança tecnológica, tem dinheiro, muito dinheiro. O movimento em direção aos veículos elétricos exigiu investimentos enormes. Fábricas foram reformuladas. Usinas de bateria foram construídas. Cadeias de suprimentos se esticaram por continentes. Essas mudanças não saíram barato. A produção de baterias continua sendo uma das partes mais caras de um carro elétrico. Matérias-primas como lítio, cobalto e níquel precisam ser mineradas, processadas e transportadas. Muitos desses recursos estão concentrados em regiões específicas do mundo. Isso gera dependência. Também gera risco. Quando a demanda sobe rápido, os preços também podem subir. Quando tensões políticas aumentam, a oferta pode apertar. Montadoras que planejam anos à frente precisam levar essas incertezas em conta.
Uma escassez repentina ou um pico de preço pode afetar cronogramas de produção e margens de lucro. Carros elétricos também dependem de escala. Os custos caem quando o volume de produção aumenta. Isso exige uma demanda forte e consistente do consumidor. Se a demanda desacelerar por qualquer motivo, crises econômicas, mudanças políticas ou hesitação do consumidor, as empresas com grandes investimentos em EV podem sofrer pressão financeira. A história da Toyota mostra uma abordagem cautelosa a transições rápidas. A empresa geralmente distribui o risco por várias tecnologias: híbridos plug-in, células de combustível de hidrogênio e agora esse novo projeto de combustão. Diversificação reduz a exposição a qualquer mudança única de mercado. Um motor de combustão altamente eficiente, construído sobre sistemas de fabricação existentes, oferece um perfil econômico diferente. Não exige fábricas totalmente novas. Usa cadeias de suprimento estabelecidas. Muitos componentes continuam familiares. Essa estabilidade pode reduzir o risco de desenvolvimento e produção. Também tem a questão do preço acessível para o comprador. Se um veículo pode atender padrões de emissão rigorosos sem o alto custo de uma bateria grande, o preço pode continuar acessível para um público mais amplo. Em mercados onde a renda média é menor, o preço influencia fortemente as taxas de adoção. Os investidores observam esses detalhes com cuidado. Margem de lucro importam tanto quanto metas ambientais. As empresas precisam sobreviver financeiramente para continuar inovando. Um portfólio equilibrado de tecnologias pode parecer mais resiliente durante ciclos econômicos incertos. Isso não significa que os elétricos não tenham potencial de longo prazo. Muitos governos continuam oferecendo apoio. A expansão da infraestrutura segue em frente. A conscientização do consumidor aumenta. Ainda assim, a escala do investimento necessário continua historicamente grande. O caminho alternativo da Toyota introduz uma proteção financeira. Se a eficiência da combustão puder subir enquanto as emissões caem, a empresa ganha flexibilidade. Ela pode ajustar a produção entre modelos elétricos de combustão com base nas condições do mercado, em vez de se comprometer totalmente com uma direção. Essa flexibilidade pode influenciar concorrentes. Se uma grande montadora demonstrar retornos fortes a partir de uma estratégia diversificada, outras podem reconsiderar cronogramas agressivos de eletrificação total. Decisões estratégicas geralmente seguem o desempenho financeiro mais do que o discurso público. A conversa, portanto, se expande para além da tecnologia. Torna-se sobre sustentabilidade num sentido mais amplo. Sustentabilidade econômica junto com responsabilidade ambiental. Ainda assim, um fator-chave permanece no fundo. Mesmo que os números façam sentido, a aprovação regulatória determina a viabilidade. E isso leva a uma questão maior que aguarda quietamente adiante. Será que governos e reguladores aceitariam esse caminho alternativo? A política pública moldou a direção da indústria automotiva por anos. Padrões de emissão foram apertados. Cidades introduziram zonas de baixa emissão. Alguns países anunciaram proibições futuras para veículos novos a gasolina e diesel. Essas decisões aceleraram o desenvolvimento e o investimento em elétricos. No entanto, a maioria das regulamentações foca em resultados, não em rótulos. Elas medem emissões, medem impacto ambiental, estabelecem limites. Se um veículo cumpre esses limites, a tecnologia interna se torna menos importante do que o resultado que ela produz. É aqui que o conceito do novo motor da Toyota entra num espaço complexo. Se ele puder reduzir emissões a níveis próximos ou dentro das metas regulatórias, desafia uma narrativa simples. Em vez de combustão versus elétrico, a discussão se torna desempenho versus classificação. Contudo, as políticas não são moldadas apenas por números. A percepção pública desempenha um papel poderoso. Na última década, os carros elétricos se tornaram símbolos de progresso. Eles representam energia limpa, inovação e responsabilidade ambiental. Essa imagem influencia tanto eleitores quanto legisladores. Mudar a percepção leva tempo. Mesmo que o motor a combustão se torne significativamente mais limpo, o ceticismo pode permanecer. Anos de mensagens enquadraram motores tradicionais como ultrapassados e prejudiciais. A confiança precisaria ser reconstruída através de dados transparentes, resultados no mundo real. Ao mesmo tempo,
Os reguladores enfrentam realidades práticas. A transição de frotas nacionais inteiras para a energia elétrica exige melhorias na rede, infraestrutura de recarga e mudanças na produção de energia. Esses projetos demandam financiamento e cronogramas longos. Se tecnologias alternativas de baixa emissão aliviarem esse fardo, os formuladores de políticas podem considerá-las como parte de uma estratégia mais ampla. A reação pública provavelmente variaria por região. Em áreas onde os elétricos já dominam as ruas urbanas, o entusiasmo por novos sistemas de combustão pode permanecer limitado. Em regiões que ainda enfrentam lacunas de infraestrutura, a aceitação pode ser mais forte. A Toyota parece consciente desse cenário em camadas. A empresa frequentemente interage com reguladores com cuidado, adaptando veículos para atender padrões locais sem confronto público dramático. Sua estratégia tende a se alinhar silenciosamente com os quadros políticos, em vez de desafiá-los diretamente. A questão maior se torna filosófica tanto quanto técnica. O objetivo é eliminar os motores de combustão completamente ou reduzir as emissões da forma mais eficaz possível usando múltiplas ferramentas. A resposta pode diferir entre governos e culturas. Os mercados respondem tanto à regulamentação quanto à percepção. Se os clientes virem um novo motor como ambientalmente responsável e economicamente prático, a demanda pode aumentar independentemente de suposições passadas. Se o ceticismo dominar, a adoção pode desacelerar apesar do mérito técnico. O caminho a seguir, portanto, depende não apenas do sucesso da engenharia, mas também da aceitação. Os dados devem falar claramente. O desempenho no mundo real deve confirmar as alegações de laboratório. A transparência se torna essencial. O movimento da Toyota não força uma mudança imediata. Ele abre uma conversa que parecia encerrada. Se essa conversa reformulará políticas ou permanecerá como uma discussão paralela, depende do que acontecer a seguir. E assim a incerteza quieta permanece. Será que essa inovação realmente mudará crenças, ou ficará simplesmente ao lado dos elétricos como mais uma opção num cenário dividido? Indústrias raramente se movem em linhas retas perfeitas. A história mostra ciclos. A confiança se constrói em torno de uma solução. O investimento flui pesadamente nessa direção. Aí novas informações aparecem. Suposições são testadas. O caminho se alarga novamente. O mundo automotivo pode estar entrando nesse tipo de momento. Os carros elétricos continuam fortes. As vendas seguem em muitos mercados. As redes de recarga se expandem a cada ano. A pesquisa em baterias não desacelera. Nada disso desaparece por causa de um conceito de motor novo. O momentum por trás da eletrificação é real e mensurável. No entanto, a posição da Toyota introduz uma ideia diferente. Não oposição, não reversão, adição. Em vez de enquadrar o futuro como uma estrada única, a empresa sugere uma rede de estradas. Carros elétricos para regiões com infraestrutura madura. Híbridos para mercados em transição. Motores de combustão avançados para áreas onde o acesso à recarga ainda é limitado. Pesquisa com hidrogênio continuando em paralelo. Cada tecnologia resolvendo uma restrição específica. Essa abordagem em camadas reduz a dependência de um único avanço que resolva todos os desafios de uma vez. Espalha o risco. Reconhece o desenvolvimento desigual pelo mundo. Trata o futuro como complexo, não uniforme. A declaração original do presidente começa a soar menos como um anúncio de disrupção e mais como um recalibramento de expectativas. A frase sobre destruir a indústria de EV pode chamar a atenção, mas a mensagem mais profunda parece mais equilibrada. Sugere que a própria certeza pode ter sido prematura. Se o novo motor performar como prometido, isso pode influenciar como as montadoras alocam orçamentos de pesquisa. Pode afetar como os governos desenham políticas de transição. Pode reformular conversas de consumidores sobre o que transporte limpo realmente significa. Mas nada disso é garantido. O desempenho no mundo real determinará a credibilidade. Os custos de produção determinarão a escalabilidade. A resposta do cliente determinará a longevidade. A indústria observa silenciosamente, esperando por evidências em vez de alegações. O que torna esse momento significativo não é a competição barulhenta, é a possibilidade quieta.
A possibilidade de que o futuro possa conter múltiplas soluções trabalhando lado a lado em vez de uma substituindo todas as outras. Com o tempo, o mercado revelará quais caminhos ganham tração e quais desaparecem. Os consumidores pesarão conveniência contra ideologia. Os formuladores de políticas equilibrarão metas ambientais com realidades econômicas. As empresas se adaptarão a qualquer combinação que se mostre sustentável. Por enquanto, a paisagem parece menos certa do que era antes daquela breve declaração. E a incerteza, em indústrias construídas sob previsões de longo prazo, muda o comportamento. Os próximos anos mostrarão se a alternativa da Toyota reformula a estratégia ou simplesmente amplia o menu de opções disponíveis para motoristas ao redor do mundo. Aqueles que desejarem acompanhar como essa história se desenrola podem se inscrever para serem informados enquanto a próxima fase, silenciosamente, toma forma.